Olá, prezados, sejam bem-vindos de volta. Aqui quem vos fala é o professor Francinei Albuquerque e hoje nós vamos fazer um vídeo para explicar, esclarecer mais as questões que nós mais erramos, né, no nosso simulado que eu organizei com vocês. Eu levantei e verifiquei as 4 questões que a gente mais errou, tá? E agora eu vou explicar essas questões um pouco melhor, tá? Lembrando que esse simulado é sempre o objetivo é sempre para nos preparar para provas que a gente vai encontrar por aí, questões que nós podemos encontrar por aí, tá? É, e o objetivo é deixá-los preparados para esse tipo de questões, tudo bem? Então eu vou passar aqui, eu estou com um simulado aqui que eu enviei para vocês, vou preencher aqui, tá? Colocar o nome qualquer aqui, só para ter acesso às mesmas questões, tá? Aqui, tá? Como vocês verificaram no texto que eu coloquei aí no grupo, a questão que a gente mais errou, a campeã, né? É a questão 3, a questão 5, a questão 14 e a questão 8. Eu vou começar com a questão 14. Cada questão, tá aqui a questão 14, essa daqui, tá? Cada questão, ela cobra uma habilidade de leitura. Ela exige de você o conhecimento de um assunto específico, tá? É por isso que eu coloquei a questão e você observa que em cada questão eu coloquei D e um número, isso significa o descritor, é o que está sendo avaliado, o que está sendo estudado. Então, um descritor que nós erramos muito foi esse descritor 10. O que diz esse descritor 10 aí? Ele fala o seguinte: o que é que ele exige do aluno? Que o aluno tem que identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então ele quer que você encontre o conflito gerador do enredo. Ele está falando aqui dos textos narrativos, tá? É importante quando fala em conflito gerador é, é, do enredo, ele está falando em textos narrativos, né? E essa é uma habilidade de leitura que a gente erra bastante. Os alunos costumam errar bastante, tá? Essa D10 aí, né? Identificar o conflito gerador do enredo, tá? Olha o que a questão pede, a questão 14, né? Que a gente errou bastante. Olha o que a questão pede, ela diz assim, ó, o conflito gerador, olha aqui, ele já diz na cara, né? O conflito gerador desse texto ocorre quando o pai do narrador, né? Aí vêm as alternativas. Para a gente encontrar o conflito, né? A gente tem que voltar aqui no texto. Ó, o texto é esse aqui. O texto é um texto longo, né? Uma narrativa longa. O título do texto é Droneiro. Droneiro. É, Pessoal, primeiro, o que é o enredo? Aliás, o que é o conflito? Tá? Toda narrativa ela tem alguns elementos, né? O narrador, o tempo, o espaço e tem um conflito, tá? Tem um enredo, aliás, o enredo são os acontecimentos, são as ações, né? Numa narrativa se relata um fato, né? Conta uma história, real ou não, tá? E o conflito é aquele acontecimento que dá origem à história. A história só acontece, a história tem início quando há alguma coisa, alguma ação é apresentada. É o acontecimento inicial. É graças àquilo que a história acontece. A história só existe porque essa ação específica aconteceu. Então, o conflito é o acontecimento que dá origem à história, que faz a história se desenrolar, tá? Ah, lembrando que o enredo, né, as ações, ela tem geralmente um enredo ou uma história, ela começa com uma apresentação,
você apresenta os personagens, né? Você diz quem são os personagens, você diz onde eles estão, essas personagens, você apresenta o lugar. Aí, aí em seguida vem aquele acontecimento que dá origem à história. Isso nós chamamos de conflito. Tudo bem? É aquele fato que dá origem à história. Vamos à história aqui, vou ler com vocês rapidamente, tá? Até a parte que nos interessa, essa história. E aí depois a gente volta para as alternativas. Lembrando, ele quer que você encontre aqui o conflito gerador desse texto, tá? Então vamos lá. Eu te convido para ler comigo. Droneiro. Meu pai me pede que o acompanhe. Não sei para onde ele vai, mas topo ir junto. Dou um beijo na minha mãe, que está lendo no quarto, e vou para a garagem. Mas meu pai já está no meio da rua com o carro ligado. Duas quadras depois, ele saca um boné do bolso da jaqueta e diz solenemente: Filho, você sabe que existe o Paulinho Corsalete, dentista, um profissional sério que nunca deixa um cliente na mão. Esse não usa boné. Olho para sua careca. Mas também existe o Paulinho Corsalete, violeiro, que não recusa uma festa. Esse está sempre de boné. Ele coloca o boné na cabeça. Hoje você vai conhecer o Paulinho Droneiro. Droneiro, né? Aquele cara que pilota o drone, né? Esse usa boné assim. Ele tira o boné e o coloca de novo, com a aba virada para trás. Paramos numa curva de uma estrada de terra, debaixo de uma árvore, e meu pai monta o drone. Tenta me explicar a função de cada peça, mas de repente paro de acompanhar o raciocínio. Não me interesso muito por tecnologia. Meu pai sabe disso e diz para eu não me preocupar com a parte técnica, que o melhor está por vir. Feito uma mosca gigante de ficção científica, logo o drone está sobrevoando os pastos. Na tela do smartphone, acoplada ao controle, vemos o Vale do Sopo, o Rio do Âncora, o rebanho de vacas e alguns cavalos. Eles correm em miniatura, como corriam na minha imaginação quando eu brincava com meu Forte Apache. Então meu pai conduz, aí a história continua, tá? Não vou ler toda porque já chegou a parte em que nos interessa. Então, olha lá, o conflito gerador desse texto ocorre quando o pai do narrador. Então, que fato deu origem a essa história? Que fato fez, que acontecimento fez com que essa história se desencadeasse, desenrolasse, né? A letra A diz: anima-se ao fazer uma visita para a Paula. Não, não é essa, né? Nada a ver. Apresenta-se como um droneiro. Está na rua com o carro ligado? Também não. Saca o boné do bolso? Não. Tenta explicar a função das peças do drone? Não. Então só pode ser aqui a alternativa, tá? Aqui a alternativa que tem que ser marcada é a alternativa B. Apresenta-se como um droneiro. Esse é o fato que dá origem à história. Esse fato faz com que a história aconteça. A história só existe porque o narrador se apresenta como doneiro. Tipo assim, ele conhece ele se apresenta, o filho conhece o pai, né? O dentista responsável, né? O violeiro que não recusa uma festa também, né? E o filho já conhecia, mas o filho não conhecia ainda o droneiro. Então esse fato dá origem à história, tá? Então esse aqui é o conflito gerador desse texto aqui, tudo bem? Então aqui é a questão 14. Essa é uma questão realmente ela é um pouco complexa, eu já passo esse tipo de questão aos meus alunos e sempre tá esse problema aí do identificar o conflito. Espero que vocês entendam aí e não errem mais. Lembrando que qualquer coisa vocês podem me perguntar. Agora eu vou para a questão 8. Aqui na questão 8. Tá, a questão 8 ela é do descritor 15. A questão 8 é o descritor 15. Então, o que é que a questão 8 exige de você? Que conhecimento? Que você estabeleça relações lógico-discursivas presente no texto
marcados por conjunções, advérbios e etc, né. Então isso aqui, pessoal, nós já estudamos. Vocês lembram da coesão textual, coerência e coesão textual? Já tivemos uma aula sobre isso, coesão referencial, coesão sequencial. Lembram disso aí? Em que a gente falava lá, das conjunções e seus valores semânticos, conjunções adversativas, alternativas, explicativas, aditivas, conclusivas, finais, concessivas. Lembram de tudo isso que nós já trabalhamos? Tá? Então é isso que ele está querendo saber aqui. Então eu até peço para vocês, qualquer coisa você volte lá nessa videoaula, que com certeza ela ainda está disponível lá na internet, ainda está disponível no meu canal, verifica de novo lá, tá? É importante, muita gente errou isso aqui. Claro que nós vimos, foi um dos nossos primeiros assuntos desse ano, esse assunto aí, né, desse descritor 15 foi um dos primeiros, então eu convido você a rever essa aula lá, tá? Muito importante. Por quê? Porque muita gente ainda errou esses valores semânticos aí das conjunções. Tudo bem? Olha o que pede essa questão 8. Na frase, a gente ainda vai ler o texto, tá? Na frase, ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. A conjunção mas é classificada como. Então ele diz, olha, esse mas aqui diz que é uma conjunção. Como ela é classificada? Para a gente saber qual é a classificação, nós tem que ver o valor semântico dela. Ou seja, na frase eu tenho que ver em que sentido ela tá dando as frases, né? Esse mais aí é uma conjunção, ele conecta duas orações, duas partes. E ao mesmo tempo que ele une, que ele conecta, ele estabelece uma relação. Ele quer saber se é relação de alternância, de explicação, de adversidade, de adição ou de conclusão. Então é isso que ele quer saber aí, tá? É, pela conjunção aqui, essa conjunção mais já dá para matar. Mas vamos voltar ao texto lá, né? Que a gente vai entender melhor. O texto é um fragmento do romance O Cortiço, do Luiz Azevedo. Tá? Eu vou ler com vocês aqui e quando chegar na parte que nos interessa, eu paro. Vamos lá. Fechou-se um entra e sai de marimbondos de fronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pelo dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos de Zulmira que se espolinhava com ataque, e começou a aparecer água. Quem as trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Olha o conectivo mas lá, né, que a gente destacou. Ninguém se viu. Ninguém se viu baldes. A gente entendeu que estava tendo um incêndio, né, num cortiço onde moravam várias pessoas, né, crianças, da classe bem baixa, pobres, e o fogo se alastrou e, e não se viam os baldes, não se viam. Mas o fato é que apareceu água, né? Se apareceu muita água lá, baldes e baldes de águas foram jogados. Ninguém viu de onde apareceu, né? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes. Ninguém sabia, de repente apareceu, né? Então esse mais aqui, ele estabelece essa relação aqui de algo que é uma adversidade. O que é adversidade? É uma ressalva, é uma oposição. Isso é adversidade. Então eu ia marcar essa daqui, né? Essa é a correta. A adversativa, pois expressa o contraste da ideia iniciada. Ele diz que não se dava para perceber, não se viam, né, esses baldes, mas apareciam. Né? Então aqui é uma adversidade, é uma contradição. Não dava para ver, mas de repente apareciam baldes e baldes de água. Né? Então parece meio contraditório, porque quando acontece, você está vendo baldes e baldes, espera-se
né? Espera-se que a gente veja as pessoas chegando, espera-se que se observe de onde as pessoas estão tirando a água, né? Porque apareceu muito, mas essa é a contradição, essa é a adversidade, essa é a oposição. Não se via, mas lá estava esses baldes de água. Então aqui a ideia de adversidade, alternativa C aí, tá bom? Eu volto a reforçar, nós já tivemos essa aula, eu peço que vocês voltem lá, é coesão sequencial, coesão referencial. Trabalhamos isso aqui, tudo bem? Eu vou colocar só os 4 que a gente mais errou, tá? Procurar ser breve, que as outras são relativamente fáceis. A questão, a próxima questão é a questão 5, que a gente errou bastante também. A questão 5 é o descritor 1, é uma habilidade de leitura. Esse descritor fala o seguinte: o que é que se pede do aluno? Que o aluno localize informações explícitas em um texto. Então, essa é uma habilidade relativamente fácil, é uma das mais fáceis. Ele quer que você tenha a habilidade de identificar algo que está explícito, ou seja, que está à mostra no texto. Ele quer que você leia o texto e retire algo, observe algo que está lá na superfície, que todo mundo vê. É algo que está explícito. Ou seja, uma leitura atenta, você vai encontrar a resposta. Porque a resposta está lá, no texto, basta você procurar. Então, eu acho que vocês leram rápido demais. Quem errou, né? Eu leio rápido demais, é, é, não se atentou ao texto, não se concentrou. Aqui, essa habilidade, esse descritor 1 aí, ele exige que você localize, procure uma informação que está lá no texto, basta você olhar direitinho e encontrar. Vamos ver na prática nessa questão 5 aqui, ó. No poema Via Láctea, o eu lírico, lembrando que o eu lírico é o eu que fala no texto, é quem fala lá no poema, tá? O eu lírico afirma ouvir estrelas. Para ele, isso é permitido quando vamos ao texto. Lembrando a informação, a resposta está aqui no texto. Basta a gente procurar. Vamos ler o texto. Via Láctea, Olavo Bilac. Ora, direis, ouvi estrelas? Certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-la, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda os procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversais com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olha a última estrofe. Eu convido vocês a observar melhor essa última estrofe. Né? As pessoas indagam, as pessoas ficam questionando, né? É um louco, como é que ele fala? E ele diz o seguinte no final, uma resposta no final dele, ó. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, só quem ama pode ter ouvido, o ouvido capaz, só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Então, olha, a informação está no texto, a informação está clara, está explícita, né? No poema o poema afirma ouvir estrelas. Para ele, isso é permitido quando se está amando. Aqui, ó, ele diz, ó, a resposta está no texto, basta procurar. Essa é a habilidade 1, uma habilidade relativamente fácil, tá? Que é só você procurar uma informação que está lá no texto. Nada mais é do que uma leitura atenta, tá, pessoal? E o outro descritor que também causou um erro está na questão 3. Tá? Deixa eu procurar a questão 3 aqui, passei. Questão 3, né? Em que a questão 3 é assim, ó. Tá, a questão 3, ela exige uma habilidade de leitura, que é a D6. Que conteúdo é esse aí, o D6? É identificar o tema de um texto. Então, isso é uma outra habilidade de leitura. O tema, tá? Então, ele pede que também, novamente, uma leitura atenta, uma leitura sem pressa, tá? Uma leitura bem calma,
sem correria, é uma concentração. Ele quer que você identifique o tema. Olha, essa habilidade, ele só quer que você identifique o tema. Tema é assunto. Ele quer que você encontre o assunto, tipo, esse texto fala sobre o quê? Qual é o assunto desse texto, tá? É isso que ele está pedindo aqui. É uma habilidade que sempre é pedida nas provas, é também relativamente fácil, né? Então, ele quer identifique o tema de um texto, ou seja, qual é o assunto? Esse texto fala sobre o quê? De maneira geral, de maneira bem ampla, né? Você tem que ter uma noção global do texto, tudo bem? O texto que foi apresentado aqui, se eu não me engano, é da Cátia Abreu, né? Um texto da Cátia Abreu. É um texto longo, tá? É um texto longo em que ela fala do filme, né? Do filme O Coringa. Tá? Então ela faz esse texto, um texto longo, e uma leitura atenta, uma leitura global, aqui é o sentido global do texto, o tema, o assunto. Tá? A gente não vai se prender a um parágrafo, o assunto inteiro. Fala sobre o que, né? O tema do texto, qual é o assunto desse texto. Tá? Como é um texto muito longo, a gente vai, né, pode perder muito tempo, eu vou dizer aqui para vocês que a alternativa é o descaso aos transtornos, a patologia psicológica, tá? Essa seria aqui a resposta correta dessa habilidade aqui, dessa questão 3, que é identificar o tema, né? O tema do texto, é o assunto, é o assunto inteiro. Então, para isso, novamente, é uma leitura atenta, com calma, tá? Uma leitura que você vai pegar o sentido global do texto, tudo bem? Então, pessoal, essas foram as 4 habilidades que a gente mais errou no simulado, tá? Espero que vocês tenham entendido e lembrando, se não entendeu, é só procurar no meu PV que a gente pode explicar mais, né? Vocês podem fazer perguntas mais específicas para mim, tudo bem? Ok, pessoal, até a próxima aula.